Muito bem, vamos prosseguir aqui com o nosso curso, então, com mais uma aula aqui para esta semana. E agora, finalizado o estudo dos empregados e dos outros das relações de trabalho lato sensu, outros tipos de trabalhadores, com a análise do intermitente, nós vamos para o outro polo da relação de emprego. Deixa eu centralizar aqui. Passamos do lado do empregado para analisar agora a figura do empregador. Deixa eu pegar o nosso material aqui para exibir para vocês. Cadê minha aulinha? Aqui. Muito bem. Ficar maiorzinho para a gente poder conversar. Muito bem. Tema empregador. Onde houver um empregado, haverá o empregador correspondente. A definição de empregador você já conhece. Nós, para analisarmos alguns requisitos da relação de emprego, para a caracterização do empregado, já visitamos lá a definição legal de empregador, no artigo 2º da CLT, para de lá extrair alguns requisitos do empregado e não do empregador. Mas agora nossos olhos se voltam à figura específica do empregador, referido no artigo 2º da seguinte forma: considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços. Então, primeira informação, empregador é a empresa. Nós já vamos ver que empresa tem definição legal, dada no Código Civil. Então, nós vamos ter que entender o que é uma empresa para entender quem vai ser o empregador aí na história. Mas também devemos destacar que é ele quem assume os riscos da atividade econômica, daí decorre a característica do empregado da alteridade. O empregado trabalha por conta alheia e não por conta própria. Por conta de quem que o empregado trabalha? Por conta do empregador, que o remunera. Não só remunera, é aquele que o admitiu, é o que o assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço, ou seja, daí nasce o poder diretivo, que tem como correspondência o requisito da subordinação da relação de emprego. E essa prestação de serviço ela é pessoal, daí se extraiu o requisito da pessoalidade lá do empregado, não do empregador. Pois bem, essa é a definição legal de empregador. O parágrafo 1º do artigo 2º traz a definição do empregador por equiparação. Alguém que não é exatamente uma empresa, no sentido legal, né, da palavra, mas que também poderá, por equiparação, ser um empregador. A quem se refere o parágrafo 1º do artigo 2º da CLT? Olha só, ele diz assim: equiparam-se ao empregador para os efeitos exclusivos da relação de emprego, ou seja, para ser empregador, para se estabelecer uma relação de emprego ali, profissionais liberais, instituições de beneficência, associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos que admitirem trabalhadores como empregados. Então, note, um advogado não é uma empresa, mas ele poderá ter uma secretária contratada e ali se estabelecerá uma relação de emprego, porque ele é um profissional liberal equiparado à empresa, ao empregador. Ou mesmo com instituições de beneficência ou associações recreativas ou sem fins lucrativos. Um clube desses aí da cidade, onde você vai lá jogar um futebol, fazer uma academia, jogar um tênis, nadar, se refrescar no verão, enfim. Normalmente esses clubes são associações, nós temos aqui em São José dos Campos a Associação Esportiva São José, a ESG, o Clube Santa Rita, é uma associação sem fins lucrativos, e tem empregados, tem que ter lá o pessoal da manutenção, o pessoal da portaria, o pessoal da secretaria, mas não é uma empresa, é uma associação, não visa lucro. Ainda assim, por equiparação, essas instituições também figurarão como empregadoras dessas pessoas que trabalham em seu favor. Falei do conceito de empresa, ele vem do Código Civil, artigo 966, que define assim: empresa
é a atividade econômica exercida profissionalmente pelo empresário, organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços. Isso é empresa, é a atividade econômica. A gente usa muito o conceito de empresa para referir a pessoa jurídica, né? A montadora local aqui é uma empresa, né? Confundindo o nome, né? Qual é o nome da empresa? Enfim, a instituição em si ou o seu nome da pessoa jurídica com empresa. Mas empresa, na verdade, é a atividade econômica, exercida profissionalmente por um empresário, aquela figura que você vai estudar lá no direito empresarial, né? Lá você vê a definição de empresário. E a empresa visa, né, a produção ou circulação de um bem ou de serviço. É isso que se extrai da definição legal vinda lá do direito civil e que serve de apoio também para o estudo de praticamente um ramo autônomo do direito, que é o direito empresarial. A empresa, portanto, é a unidade econômica de produção, que não se confunde com estabelecimento, que também tem previsão legal, Código Civil, artigo 1142. O que é um estabelecimento? Um complexo de bens, corpóreos e incorpóreos, organizados para o exercício da empresa. O fundo de comércio, também chamado de fundo de comércio. O estabelecimento, então, ele é materializado. É o balcão da padaria, o forno para fazer pão, o freezer, a chapa para fazer lanche, o complexo de bens, corpóreos e incorpóreos, até mesmo o ponto, né? Ou o local, o prédio, tudo isso compõe o estabelecimento. Ao passo que a empresa é a atividade econômica que ali se exerce e viabilizada pela união daqueles bens materiais, né, para que a empresa possa ser exercida naquele estabelecimento. Então, só para a gente não confundir aqui os conceitos de empresa, estabelecimento e tudo mais que nós importamos lá do direito civil. Seguimos agora para a análise das características do empregador. Primeira característica do empregador é a despersonalização. O que significa isso? Não há pessoalidade em relação ao empregador. A pessoalidade, ela se dá em relação ao empregado. O empregado não pode se fazer substituir por outro, mas o empregador pode. Pode haver uma substituição do empregado-empregador. Esse não pode se fazer substituir por ninguém, porque ele trabalha com pessoalidade. O empregador, por sua vez, este pode sair de cena, entrar outra pessoa no lugar dele e a relação de emprego continuar sendo a mesma, ok? Então, a pessoalidade é só em relação ao empregado e não em relação ao empregador. Nós vamos estudar daqui a pouquinho sucessão de empresas e vamos ver de que forma isso se dá. A alteração na estrutura jurídica da empresa, uma mudança até de propriedade, que faz com que o contrato, que não afeta o contrato já existente, o contrato continua sendo o mesmo. Ora, se eu posso tirar o empregador A e colocar o empregador B e o contrato continua o mesmo, logo não há pessoalidade em relação ao empregador. A pessoalidade é mesmo um requisito só para o empregado. A outra característica do empregador é a assunção dos riscos do empreendimento. Está dito lá na definição legal do artigo 2º. Empregador é a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica. Quem assume o risco da atividade é o empregador. Quem assume o risco da atividade é o empregador. Daí decorre a alteridade que nós vimos lá em relação ao empregado. O empregado que trabalha por conta de outro, de alter, de outro. Quem é esse outro? O empregador. Então, assunção dos riscos do empreendimento. Eu queria esmiuçar um pouquinho melhor essa questão da assunção dos riscos do empreendimento, porque ela vai desembocar numa questão atual, que é pandemia, Covid-19,
dificuldade de alguns empregadores exercerem a sua atividade econômica. Há algumas atividades que estão paradas, seja porque dependem de público, seja porque depende de matéria-prima que não está sendo fornecida, enfim, é afetada de alguma maneira pela pandemia. E agora, quem vai pagar essa conta? Quem assume os riscos do negócio? É o empregador? É ele que vai pagar a conta? E nós temos visto na legislação aí de emergência do direito do trabalho, dos tempos agora de pandemia, uma tentativa até de atenuar, de tornar mais branda a responsabilidade ou até o nível de perda e diminuindo os riscos, dividindo um pouco mais os riscos da atividade econômica do empregador com os empregados também. Nós vamos ver esse movimento. Inclusive, este ponto serviu para me motivar a compartilhar com vocês, e eu vou fazer isso após a apresentação deste vídeo, desta aula, também um vídeo que eu gravei para o professor de Direitos Humanos, o professor João José, que está lá no 5º ano. Ele me pediu para fazer uma análise da interseção do direito do trabalho com os direitos humanos e também para analisar se, nesses tempos de pandemia, o que houve de regulamentação, se está mais preocupado com o trabalhador ou com a atividade econômica. Eu fiz um breve vídeo lá, era para ser de 5, mas acabou sendo de quase 15, e eu acho que vai ser legal compartilhar com vocês, vai contextualizar isso que nós vamos ver aqui também. Mas, de todo modo, mesmo antes da pandemia, esse risco assumido pelo empregador era, de certa forma, atenuado pelo que se via e vê, porque ainda está em vigor, o artigo 503. Vamos ver em vigor em que limite, se tem que fazer aí uma interpretação conforme a Constituição, porque no mesmo tema há uma previsão constitucional no artigo 7º, inciso 6. Vamos começar com a CLT, lá perto do artigo 503, a partir do artigo 501, onde ela trata da força maior. Nós estamos falando de força maior. E o 501 nos diz o que é força maior. Força maior, entende-se como força maior todo acontecimento inevitável em relação à vontade do empregador e para a realização do qual este não concorreu, direta ou indiretamente. Então, a primeira característica de algo de força maior é a inevitabilidade, né? É o fato de ser inevitável. Não tem como, não tem como deixar de acontecer aquilo. Aquilo ia acontecer de qualquer maneira, e o empregador não tem condição de impedir que aconteça, né? É inevitável em relação à vontade do empregador. Quer ele queira, quer ele não queira, não importa. A vontade dele ali não vai definir se aquilo vai acontecer. E para a realização da qual ele não concorreu direta ou indiretamente, ou seja, o empregador não pode ter participação na situação inevitável. Vamos pensar numa catástrofe lá como Brumadinho, por exemplo. Meu Deus, foi um grande acidente, a barreira rompeu. Não, peraí. Acidente ou você não fez a manutenção adequada para que aquela barreira não rompesse? Então, ali não dá para falar que foi força maior, era algo evitável e a diligência, a precaução do empregador evitaria. Então, não dá para alegar força maior numa situação como essa. E note que essa participação direta ou indireta, até algo indiretamente ligado ao empregador, mas que contribua dentro de uma linha como se fosse estabelecer um nexo causal, né, no direito penal, buscar nas condutas. Se eu extraio essa conduta do histórico, o resultado se produziria, né, aquela coisa. Então, a participação, ainda que indireta do empregador, contribuiu para o resultado final, então ele não poderá alegar força maior. O parágrafo 1º, inclusive, diz a imprevidência do empregador exclui a razão de força maior. A imprevidência, o fato dele não ser, né, dele não ter uma ação preventiva, cautelosa. Pois bem, e o parágrafo 2º vai dizer a ocorrência do motivo de força maior, ou melhor, né? A ocorrência do motivo de força maior que não afetar
substancialmente, nem for suscetível de afetar, em tais condições, a situação econômica e financeira da empresa, não se aplicam as restrições desta lei referentes ao disposto nesse capítulo. É claro, nós vamos ver daqui a pouco, finalizando essa nossa análise de força maior e de atenuação aqui da assunção dos riscos do empreendimento pelo empregador, que a medida provisória, a primeira medida provisória com temas trabalhistas editada no contexto da pandemia, prevê que a pandemia em si, para efeitos trabalhistas, é considerada como um episódio de força maior. Então, o que está previsto aqui nos artigos 501, 502, 503, teria a aplicação como se um evento de força maior tivesse ocorrido e, de fato, ocorre, que é a pandemia. Agora, não venha o fabricante de álcool gel, né, que teve a sua produção aumentada astronomicamente no período. Pense em alguém que está feliz com a pandemia, quer dizer, pelo menos economicamente falando, né? O fabricante de álcool gel, a empresa que fabrica itens hospitalares, que o movimento está enorme. Essas pessoas não poderão invocar motivo de força maior para desonerar em alguma ou outra situação, uma vez que a eles esse motivo não afeta, nem é suscetível de afetar a situação econômica e financeira da empresa. Ao contrário, eles estão tendo faturamentos maiores do que tinham antes da pandemia. Portanto, é importante você ter em mente que a questão da força maior será invocada por aquele que foi afetado e que teve, né, um abalo econômico ou financeiro na empresa. Senão, não há por que ficar alegando motivo de força maior. O 502 diz o seguinte: ocorrendo motivo de força maior que determine a extinção da empresa ou de um dos estabelecimentos lá onde o empregado em questão trabalha, é assegurada a este quem? Ao empregado. Está sendo demitido porque precisou extinguir a empresa ou um dos estabelecimentos por motivo de força maior. A esse empregado é assegurado, quando despedido, uma indenização na forma seguinte: se ele for estável, indenização do 477 e 478. Aqui seria o estável decenal, que praticamente não existe mais. Não tendo direito à estabilidade, metade da que seria devida em caso de rescisão sem justa causa. Então, olha só, o empregado foi despedido, foi mandado embora, por quê? Por motivo de força maior, a empresa fechou. Por motivo de força maior, foi extinta a empresa ou um dos seus estabelecimentos, exatamente aquele onde o empregado trabalhava. Então ele foi mandado embora por força maior. Vai ter direito a uma indenização. Se ele não tem estabilidade, essa indenização é metade da que ele teria direito se fosse uma rescisão sem justa causa. Qual é a indenização que alguém recebe quando é mandado embora sem justa causa? É a multa rescisória do fundo de garantia, 40% do saldo da conta vinculada. Muito bem. Se ele vai ter direito à metade, na verdade, nessa rescisão, o empregador pagará 20% de multa do FGTS. Mas por que ele vai pagar menos? Porque a extinção e a rescisão desse contrato não foi toda em função da vontade dele. Teve a contribuição desse motivo de força maior, com o qual ele não concorreu, nem direta nem indiretamente, era inevitável em relação à vontade daquele empregador e também teve força suficiente para afetar economicamente ou financeiramente a empresa. Então, aí é uma tolerância, uma ajuda, uma sensibilidade, uma compreensão, enfim, como se prefira dizer aí, mas para entender que o empregador ali naquele momento precisava de uma força, porque, afinal de contas, também o negócio dele fechou, né? Ele também ficou a ver navios em virtude aí de um episódio de força maior. Se o contrato é por prazo determinado e acaba por motivo de força maior, tem direito à indenização do 479, também reduzida à metade. O 479 da CLT prevê que quando há um contrato por prazo determinado e ele acaba antes da hora, você vai pagar uma indenização por ter terminado o contrato antes.
o que é a indenização? O contrato era para valer isso aqui e acabou aqui. Você pega daqui até o final o tempo faltante e é devido pelo 479 metade desse tempo faltante. Vamos lá. O contrato era de experiência de 90 dias, você rescindiu com 30, faltavam 60, você vai indenizar metade do tempo faltante, portanto, vai pagar, além dos 30 trabalhados, mais 30 dias por multa do 479. Ah, mas o contrato terminou por motivo de força maior. Então, peraí, pega a multa do 479. Era 90 dias, acabou com 30, a multa do 479, 30 dias, metade de 60, tempo faltante. Agora, por que foi força maior? Essa multa é pela metade. Pega os 30 dias, que eram a metade do tempo faltante, divide ao meio, aí você vai pagar apenas 15 dias de multa pela extinção antecipada do contrato a prazo por motivo de força maior. É o que está aí no inciso 3 do 502. E, finalmente, a gente chega no 503, que eu referi ali em cima, para falar que a assunção dos riscos da atividade pelo empregador ela é atenuada de alguma forma aí pela legislação. Vamos ver onde e como. Diz o 503 da CLT, é lícita, vale, em caso de força maior, que é esse contexto que nós estamos, ou prejuízos devidamente comprovados. Prejuízo? Mas prejuízo não faz parte do risco do negócio? Quem assume o risco do negócio? É o empregador ou o empregado? Percebe? De todo modo, está dito aqui que vale, é lícito, em caso de força maior ou prejuízo devidamente comprovado, a redução geral dos salários dos empregados da empresa, proporcionalmente ao salário de cada um, não podendo, entretanto, ser superior a 25%, respeitado, em qualquer caso, o salário mínimo da região. Então, olha só, o 503 está falando que, em motivo de força maior ou prejuízos devidamente comprovados, o empregador pode reduzir geral. Acho que era o legislador, era o deputado ou a deputada que propôs, era do Rio de Janeiro. E aí, reduziu geral, né? Redução geral dos salários dos empregados, proporcionalmente ao salário de cada um. 25%, né? Até o limite de 25% respeitado o salário mínimo. Ora, mas o risco da atividade não era do empregador, não era ele que suportaria, né, o revés aí desse momento desfavorável. Aqui está dito que ele pode dividir a conta com o empregado, reduzindo o salário de todo mundo em até 25%. O parágrafo único vai dizer que, cessados os efeitos da força maior, é garantido o restabelecimento dos salários reduzidos. Poxa, e o empregador faz isso sozinho? Estou achando estranho isso. É de se estranhar mesmo, porque você já está mais acostumado com a regulamentação dada pela Constituição Federal. A Constituição de 88, no artigo 7º, no seu inciso 6, tem como princípio e regra a irredutibilidade do salário, ou seja, a Constituição fala que o salário não pode ser reduzido. Ora, se ele não pode ser reduzido, o que o 503 está falando lá, então? Bom, é que a irredutibilidade também não é absoluta. Ela tem uma vírgula aqui e um salvo, né? Então, aí vem a exceção. O salário não pode ser reduzido, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo. Você já sabe o que é convenção coletiva, você já sabe o que é acordo coletivo. Normas coletivas. Nós podemos resumir aqui, ambas são fruto de uma negociação coletiva que conta, em regra, com a participação do sindicato. Então, como é que eu devo pensar e harmonizar o 503 da CLT com o 7º da Constituição? Aqui no 503, no motivo de força maior, eu poderia, empregador sozinho, reduzir o salário dos meus empregados até o limite de 25%, respeitado o salário mínimo. Pela Constituição, o salário, em regra, não deve ser reduzido, isso também no 503, tanto é que só por motivo de força maior que ele autorizou reduzir. Mas ele fala assim, que a possibilidade de reduzir deve ser pela via da negociação coletiva. Logo, para não dizer
que o 503 foi todo tacitamente revogado, ou melhor, não é revogado que fala. Para não dizer que esse 503 não foi recepcionado pela Constituição de 88, eu preciso dar aqui uma interpretação que seja conforme a Constituição. Então, eu tenho que pensar o seguinte, olha, pode reduzir em caso de força maior, pode ser até 25%, mas faça-o negociando coletivamente. Chama o sindicato para fazer isso. Mas aí, se você for pensar, então aí o 503 fica inócuo. Por quê? Porque a Constituição, embora pareça menos absurda, ela permite mais do que o 503. Porque uma vez que eu negocie com o sindicato num acordo, numa convenção, eu posso reduzir salários além de 25%, que era o limite do 503. Posso reduzir até mais, posso reduzir pela metade, posso reduzir 50% do salário. Mas eu não preciso de motivo de força maior para fazê-lo. Se o sindicato está convencido de que realmente naquele momento precisa fazer aquilo, ele vai fazer. A empresa está mal. Pode não ser um problema generalizado, né? Mas que afetou aquela empresa e o sindicato compreende. Logo, veja que o artigo 7º, então, ele permite mais que o próprio 503, mas exige a negociação coletiva, de maneira que os empregados se vejam representados e, presume-se, protegidos pelo sindicato. Então, vale o que está no 503? Vale desde que o que seja combinado seja, né, conversado com o sindicato para celebrar uma convenção ou um acordo. Isso é o que nós temos em tempos normais. E tínhamos, até conhecer, a medida provisória 927, que é agora de março de 2020. 22 de março, um domingão, se você for no calendário. E essa medida provisória veio para dispor sobre medidas trabalhistas para enfrentamento do estado de calamidade pública, reconhecido pelo Decreto Legislativo número 6, que é de 20 de março, 2 dias antes, e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus e da outras providências. Então, aqui é a primeira medida provisória de matéria trabalhista editada nos tempos aí da pandemia. O Decreto Legislativo 6 de março de 2020 foi o que decretou estado de calamidade pública e decretou até 31 de dezembro deste ano já. Embora a medida provisória tenha prazo de vigência reduzido de 120 dias, e no caso aqui eles já estão até prorrogando, né, prazo de vigência da medida provisória, pedindo aquela prorrogação constitucional, ela já disse que estado de calamidade pode ser considerado, desde logo, até 31 de dezembro de 2020. Então, mesmo que a gente volte para a faculdade, o comércio reabra em setembro, em outubro, estaremos vivendo um estado de calamidade pública. Se não houver comando em sentido contrário, já está declarado até 31 de dezembro de 2020. Então, o pessoal percebeu que a coisa não era tão simples assim. Ótimo. Então, vem uma medida provisória no contexto de uma declaração de estado de calamidade pública para tratar de assuntos trabalhistas. E o capítulo 1 vai trazer as alternativas trabalhistas para enfrentamento do estado de calamidade pública e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, do Covid-19. Artigo 1º da medida provisória. Esta medida provisória dispõe sobre as medidas trabalhistas que poderão ser adotadas pelos empregadores para a preservação do emprego e da renda, para o empregado não perder o seu trabalho e o seu rendimento, e para enfrentamento do estado de calamidade pública do Decreto 6 de 20 de março de 2020 e da emergência aí do Covid. Então, a medida provisória vai trazer medidas trabalhistas que os empregadores poderão adotar para preservar emprego e renda. Essa é, em tese, a finalidade. O parágrafo único diz: o disposto nesta medida provisória se aplica durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto 6 de 2020. E, para fins... Bom, deixa eu parar aqui
só para fazer a primeira informação, porque a outra também vai ser bastante importante. O disposto da medida provisória se aplica durante o estado de calamidade, ou seja, esse regulamento provisório da medida provisória, ele é acessório do decreto da calamidade. Se esse decreto for revogado, se declarar que não há mais calamidade, mesmo antes de 31 de dezembro, o que está aqui já deixa de valer, já não pode ser aplicado. Ele segue o principal. O principal é o decreto 6. Aqui a medida provisória é a acessória. Se o principal deixar de existir, o acessório também deixa de valer. Ok? Então, essa dependência de um com o outro é importante que vocês tenham em mente. Ok, agora vem uma informação legal. O disposto nessa medida provisória se aplica durante o estado de calamidade pública e, para fins trabalhistas, constitui hipótese de força maior, nos termos do artigo 501 da CLT. Então, a medida provisória de largada já chega e fala assim: pandemia é força maior. Pandemia é força maior. Certo? Reconhecendo que está afetando economicamente e financeiramente muitos empregadores. Então, já está dizendo, olha, essa hipótese configura a força maior do 501. Em outras palavras, ele está dizendo, se você mandar alguém embora, fechar um estabelecimento ou fechar a própria empresa, você pagaria metade das multas rescisórias, né? Olha só como o risco do negócio do empregador está sendo atenuado. O legislador está sendo sensível. Pô, ninguém podia esperar uma pandemia. E esse cara, ainda além de perder, né? Eu já vi várias empresas fechando, né? Tem videozinho que circula aí, o pessoal chorando e tal. Esse cidadão, ele, pela conjugação de todos esses artigos que nós estamos vendo aqui, ele está tendo um enorme prejuízo, mas esse prejuízo pode ser amenizado, o risco do negócio dele ficou um pouquinho menor, que autorizariam, por exemplo, ele pagar 20% de multa do fundo de garantia na rescisão e não só 40%. Ah, mas eu vi, alguém foi embora, foi mandado embora, mas recebeu 40%. Talvez porque ele foi mandado embora, mas a empresa continuou. Notem que lá no 501, 502, a redução da multa pela metade seria na hipótese de extinção da empresa ou do estabelecimento. Então, seria no caso aí de uma demissão realmente coletiva e fechamento do negócio. Agora, olha que interessante. Artigo 2º. Durante o estado de calamidade pública, que se refere ao artigo 1º, o empregado e o empregador poderão celebrar acordo individual escrito. Acordo individual escrito, a fim de garantir a permanência do vínculo, que terá preponderância. O que terá preponderância? Um acordo individual escrito terá preponderância sobre os demais instrumentos normativos, legais e negociais, respeitados os limites estabelecidos na Constituição. O artigo 2º está falando o seguinte, olha, é calamidade pública, é motivo de força maior para fins trabalhistas, e olha, empregador e empregado podem conversar aí individualmente. Agora, qual foi o nível de diálogo que você viu dos empregadores com os trabalhadores nessa época? O empregador fazendo o que pode, o que dá, e tentando de todo jeito salvar o negócio, e é óbvio que não é momento dele ficar dando nenhuma benesse para os trabalhadores. Mal está consultando a turma, porque o pessoal também não está nem aí, né? Em tese também. Porque acha que não vai, e de fato não assume o risco da atividade, mas a preservação do emprego é de interesse também dos trabalhadores. Mas eu quero destacar que esse artigo 2º permite que negociações sejam feitas individualmente com preponderância sobre a lei, a própria lei, e também sobre instrumentos negociais. Se tiver uma convenção coletiva, um acordo coletivo, pode-se individualmente negociar de maneira diversa, porque é calamidade pública e é por motivo de força maior. Isso é, de certa maneira, preocupante, porque aqui não se fala, nós vamos ver o que foi proposto aqui, mas na outra medida provisória, que é a 936, se fala em redução de salário, redução de jornada e proporcionalmente do salário. E no frigir dos ovos menos dinheiro no bolso no fim do mês para o trabalhador. E, para essa hipótese, a Constituição fala que precisa de negociação coletiva.
E a medida provisória lá falou que não, que o empregado pode negociar. Alguns empregados, dependendo da faixa salarial e tudo mais, podem negociar individualmente essa redução. Poxa vida! Então, a medida provisória está indo contra a Constituição? Pois é. E até onde o STF já se manifestou a respeito, ele tem entendido que essas negociações individuais são válidas e serão válidas. Vocês devem se lembrar que o ministro Lewandowski deu uma liminar que exigia que todo acordo individual celebrado no contexto aqui das medidas provisórias da pandemia fosse comunicado ao sindicato, para o sindicato poder também fiscalizar, atuar, e se fosse o caso, impugnar alguma coisa. Mas aí os demais ministros não concordaram com essa liminar, que durou poucos dias, falou, não, está tudo certo, em tempo de pandemia, pode negociar individualmente, que não tem problema. Né? Os riscos do empregador vão ficando menores conforme ele tem o poder de decisão na mão dele, né? Aí ele vai fazer realmente o que quiser. Então, o alcance desse artigo 2º, que nós vamos ter que acompanhar aí com a evolução aí da história, dos casos, da jurisprudência, porque parece dar uma carta branca muito interessante para o empregador negociar individualmente o que ele quisesse. O artigo 3º, nesse caso da primeira medida provisória, da 927, traz as propostas ali do legislador de emergência da medida provisória para o que ele poderia fazer para tentar melhorar a situação, para tentar tornar menos oneroso o contrato de trabalho. Então, para enfrentamento dos efeitos econômicos decorrentes do estado de calamidade pública e para a preservação do emprego e da renda, poderão ser adotadas pelos empregadores, dentre outras, as seguintes medidas, que são 8 apresentadas aqui: o teletrabalho, muita gente, né, trabalhando em casa, trabalhando home office, né? Então, a instituição de regime de teletrabalho, para quem nem imaginava antes trabalhar nessa forma. Antecipação de férias individuais ou de férias coletivas. Antecipação de férias individuais seria, olha, nós não estamos podendo trabalhar, a loja está fechada. Você tem férias para gozar lá na frente, vai gozar já, vai para casa 30 dias, os primeiros 30 dias eles vão considerar que você já está tirando de férias, evidente teria que pagar 1/3 aí nesse caso também, mas a lei prevê que essas férias têm que ser comunicadas com X dias de antecedência, têm que ser pagas com 2 dias de antecedência, e aqui pela medida provisória tudo isso foi flexibilizado para dar, porque foi todo mundo para casa sem aviso, de uma hora para outra, e aí não daria para cumprir as formalidades das férias individuais, por exemplo, que poderiam ser impugnadas, dizer que havia alguma nulidade na concessão. Então, aqui muda-se a forma de concessão de férias para tornar a situação um pouco melhor, também com relação às coletivas. Aproveitamento e antecipação de feriados. Já tivemos episódios de alguns feriados antecipados, especialmente os civis. Os religiosos dependeriam de um ajuste do empregador com o empregado. Banco de horas, uma flexibilização do banco de horas, estendendo o prazo em que as horas possam ser compensadas. Ou seja, eu não estou trabalhando nesse período, fico devendo um monte de horas para pagar depois. Aí depois nós vamos ver como é que nós vamos fazer para pagar essas horas, trabalhando, né? Dentro de um limite também, que eu não vou poder trabalhar 48 horas por dia para pagar tantas horas que eu fiquei em casa. Suspensão de exigência administrativa em segurança e saúde do trabalho. É sempre muito complicado mexer em questões de segurança e saúde, porque a vida e a integridade física não tem preço. Mas aqui foram alguns exames que se permitiu, periódicos, até admissionais, que se permitiu fazer num outro momento, até porque de repente não está nem podendo ir no médico. Direcionamento do trabalhador para a qualificação e diferimento do recolhimento do FGTS. Essa qualificação aqui, foi prevista como até 4 meses em que o empregado não receberia nada. E isso aqui foi revogado em 24 horas depois da edição da medida provisória. Isso aqui não funcionou. Diferimento do recolhimento do fundo foi, pega as competências, era abril, maio e junho, abril, maio e junho, poderiam ser pagas a partir de julho. Então, deu uns 3 meses de respiro aí, mas depois, lá na frente, você vai pagar 2 por mês, né? Em setembro, a de setembro e a de abril, enfim, né? Mais uma maneira de falar, calma, o caixa está vazio, pelo menos o fundo de garantia você recolhe depois.
Bom, essas foram basicamente as soluções propostas. E depois a medida provisória segue trabalhando um a um, né, desses temas, teletrabalho, férias, né, para regulamentar como que a coisa se daria. Mas note que aqui tudo visando uma desoneração do empregador. Então, embora o risco da atividade seja dele, até por um caráter social, reconhecendo a função social também da empresa, a legislação de urgência vinda pelas medidas provisórias se preocupou bastante em tentar amenizar os impactos aí na saúde financeira do empregador. Pouco se vê ou nada nesse contexto de algo que tenha sido previsto. Nossa, precisamos proteger mais os trabalhadores, o que nós faremos para mantê-los protegidos? Até na questão de segurança e saúde, permitiu uma pequena flexibilização. Então, o viés aqui foi mais econômico do que propriamente social ou de direitos humanos, né? Mas eu fiz toda essa análise do 503, do 7º da Constituição e da medida provisória para mostrar como que o risco da atividade assumido pelo empregador muitas vezes é diluído ou, né, dividido com outros entes, seja com o Estado, seja com os próprios trabalhadores, num acordo individual permitido ou nas facilidades que a medida provisória trouxe para o empregador. Lembrando que a medida provisória começa dizendo que pandemia é força maior, né? Pandemia caracteriza hipótese de força maior. Muito bem. Vista a definição e as características do empregador, vamos agora falar de grupo econômico, que está disciplinado nos parágrafos 2º e 3º do artigo 2º. Diz o parágrafo 2º: sempre que uma ou mais empresas, tendo embora cada uma delas personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, ou ainda, quando mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem um grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. Utilidade do estudo do grupo econômico. Por que é importante saber se existe grupo econômico, se não existe grupo econômico, se duas empresas formam um grupo econômico? O objetivo é saber se são ou não solidariamente responsáveis as empresas, uma pelas dívidas trabalhistas da outra. Esse é o objetivo. Você sabe que solidariedade não se presume, decorre de lei ou da vontade das partes, do contrato, e alguém assumir uma responsabilidade solidária num negócio jurídico qualquer. Se não há essa manifestação de vontade, só poderá ser declarada uma responsabilidade solidária se houver uma lei dizendo que naquela hipótese existe responsabilidade solidária. Nós estamos, portanto, diante de um dispositivo legal que prevê responsabilidade solidária. Para quem? Para as empresas que compõem um mesmo grupo econômico. E aí, se existem 4 empresas, a A, a B, a C e a D, 4 empresas, A, B, C, D, e o empregado da A não recebeu o crédito trabalhista dele, sendo um grupo econômico, ele pode cobrar de todo mundo. Ele pode cobrar de B, de C e de D, mesmo não tendo posto o pé um dia na vida nessas empresas, porque elas têm responsabilidade solidária. Não é ver se a A paga e depois cobra do outro. Não. Né? Não pagou? Pode cobrar de qualquer uma delas, porque a solidariedade, todos respondem pela dívida toda. É como se fosse a dívida da própria empresa, aquela que é do mesmo grupo. E aqui, olha, existem 2 configurações. Olha só, sempre que uma ou mais empresas terem, embora cada uma delas, personalidade jurídica própria, ABCD, estiverem sob a direção, controle e administração de outra. Aqui eu teria um desenho assim, que eu teria a empresa A, que é a empresa mãe, que coordena as demais. E aqui embaixo a B, a C e a D. Isso seria uma configuração de grupo econômico, que a gente chama de grupo vertical ou por subordinação. Tem uma empresa principal e as outras empresas do grupo. Ou ainda, mesmo guardando cada uma a sua autonomia, ou seja,
todas estão, deixa eu pôr um outro dedo aqui, porque fica muito desigual. Todas estão no mesmo nível, a A, a B, a C e a D. Ninguém é mãe de ninguém, elas estão trabalhando por coordenação. Não existe a empresa mãe, mas elas têm negócios e atividades afins, sócio comum, alguma coisa assim. Então, não precisa necessariamente ter a empresa mãe. Pode ser um grupo que nós chamamos de horizontal, não é vertical, ele é horizontal. As empresas são todas autônomas, nenhuma é mãe de ninguém, mas agem coordenadamente. Por isso que o grupo horizontal também é chamado grupo por coordenação. Note que a redação é da Lei 13.467, reforma trabalhista. Como era antes? Eu trouxe aqui para vocês. Antes se dizia, sempre que uma ou mais empresas, tendo embora cada uma delas personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, constituindo um grupo industrial, comercial de qualquer atividade, serão solidariamente responsáveis, a principal e as subordinadas. O parágrafo 2º, com a redação anterior à reforma, só concebia a existência de grupo econômico vertical, quando havia uma empresa-mãe que coordenava, ou administrava, ou dirigia esse grupo. A jurisprudência aceitava o horizontal, mas havia quem não reconhecesse grupo porque falava que não identificava a existência dessa empresa-mãe. Então, uma das grandes novidades da nova redação do parágrafo 2º é o reconhecimento do grupo econômico por coordenação, e não só o por subordinação, que era o já consagrado no parágrafo 2º. O parágrafo 3º vem para dizer o seguinte: não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios. O simples fato da empresa A ter no quadro societário os mesmos sócios da empresa B, isso não é suficiente para dizer que entre elas forma-se um grupo econômico. Precisa mais. O que mais? É necessário, para a configuração do grupo, a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele, do grupo integrante. Então, se são empresas que têm o mesmo sócio, mas uma atua no mercado X, a outra no mercado Y, uma não tem nenhuma interferência na outra, não se dirá que essas empresas pertencem ao mesmo grupo. Agora, se tem interesse integrado, comunhão de interesse, atuação conjunta, mesmo sócio, aí o grupo econômico estará caracterizado. E caracterizado o grupo econômico, A e B, formando um grupo, respondem solidariamente pelas dívidas trabalhistas, pelos débitos trabalhistas que tenham com seus trabalhadores, com seus empregados. Ficou claro o grupo econômico? Legal. Vamos seguir. Empresas integrantes do conglomerado são solidariamente responsáveis pelos créditos trabalhistas dos empregados de qualquer das empresas do grupo. Isso já foi afirmado. Então, grupo econômico das empresas A, B, C e D. Trabalhei na empresa A, não recebi, posso cobrar de B, de C, de D. Eles não sabem nem quem eu sou, nunca fui lá. Vou falar, eu trabalhei na empresa do grupo lá do outro lugar, na A, e ela não me pagou, quero que você me pague. Solidariedade é isso. Uma informação importante: as empresas do grupo não precisam exercer a mesma atividade econômica. Podem ser atividades distintas, desde que consiga se desenhar ali um interesse comum, uma atividade conjunta. Mas não precisa ser metalúrgica, fabricante de parafuso, a outra fabrica outra coisa. Não, mas as atividades são diferentes, então não pode configurar grupo. Não. A atividade econômica pode ser diversa. Ainda assim, o grupo poderá se formar. Há uma discussão sobre entidades beneficentes. Por quê? Qual seria o problema? O problema é que a entidade beneficente, sem fim lucrativo, não tem atividade econômica, não é empresa, né? E como que alguém que não tem atividade econômica poderia ser reconhecido como integrante de um grupo econômico, de um grupo de empresas?
A resposta é simples. Quando essa entidade beneficente for cuidada, gerida exclusivamente por uma empresa e um grupo com finalidade lucrativa. Dou um exemplo muito simples. Muitos de vocês devem conhecer a Fundação Bradesco. Tem escola, né, cursos profissionalizantes, Fundação Bradesco. A Fundação Bradesco, sendo uma fundação, não tem finalidade lucrativa, mas tem por trás todo o grupo econômico do Bradesco, um dos maiores bancos privados, se não o maior do país. Logo, a fundação, se deixar de pagar alguma coisa, eu posso cobrar lá do banco. Por quê? Porque digo que eles formam um grupo econômico e, portanto, têm responsabilidade solidária. Certo? Então, nesse caso, o grupo poderia ser reconhecido, sim. Uma observação de que a caracterização de grupo aqui no direito do trabalho ela é mais simples do que no direito empresarial ou comercial de antigamente. Lá, há requisitos para a formação de um grupo de empresas, a efetiva participação dessas empresas na sociedade e tudo mais, coisa lá do direito empresarial. Aqui é mais fácil reconhecer tanto grupo econômico como sucessão de empresa também. Mas a gente já vai ver daqui a pouquinho também a questão da sucessão. Essa informação é importantíssima, vocês precisam prestar bem atenção. Diz aqui, a solidariedade passiva, ou seja, A, B, C e D. Vou fazer assim, né? A, B, C e D. 4 empresas. O fato da D ter que ficar atenta para ver se a A, B e a C estão pagando direitinho, porque ela forma um grupo, e não se vê surpreendida com alguém dessas 3 outras empresas que venha cobrar dela dívidas, né? E sem nem ter trabalhado para ela, a possibilidade de D pagar a conta das outras do grupo faz surgir em contrapartida uma solidariedade, a solidariedade passiva faz surgir uma solidariedade ativa. O que seria isso? São 4, né? A, B, C e D. A D fala assim, poxa, estou precisando de uma turma para trabalhar aqui para mim. Deixa eu colocar meus dedinhos. Só que eu não queria contratar, porque acho que não é por muito tempo e tal. Eu também não quero contratar temporário. O que eu vou fazer? Ora, já que eu potencialmente posso ser responsabilizado e pagar a conta dessa turma toda, eu vou lá na C, na B ou na A e falo assim, me empresta aí uns 3 trabalhadores aí para um trabalho específico, depois eu te devolvo. Ah, tá ok, tudo bem. Os empregados são obrigados a ir trabalhar na outra empresa? A empresa do grupo é obrigada a ceder? Olha, obrigada a ceder não é, mas uma vez que a empregadora fala, olha, vocês não vão trabalhar aqui hoje, vocês vão trabalhar lá na empresa D. O empregado tem que ir, porque, né, poder de direção de quem que é? Não é do empregado, é do empregador. Manda lá. Agora, o empregado da A vai trabalhar lá na D. Ele vai ser registrado pela D? Ele vai virar empregado da D? Ou depende, se for um dia só, não, mas ficar um mês, vai. Como é que é? Olha só, solidariedade passiva faz surgir em contrapartida uma solidariedade ativa e a teoria do empregador único ou solidariedade dual. Teoria do empregador único ou solidariedade dual. E diz o seguinte, qualquer empresa do grupo pode se valer da força de trabalho dos empregados das outras sem que se formem diversos contratos de trabalho. O empregado da A vai trabalhar na D por força do contrato que ele tem com a A. E a D vai usar o empregado da A no seu estabelecimento. Ah, mas que injustiça. Uai, se o A não pagar, o D não vai ter que pagar também? Então, pelo menos, ele usou a mão de obra. Não tem nenhum problema nisso. E não vai formar um segundo vínculo. Ah, agora ele vira empregado de A e de D. Não, ele trabalhou na D por força do contrato que tem com a A. E é integrante do grupo. Elas são solidariamente responsáveis. Ora, solidariedade para pagar a dívida, solidariedade para usar a mão de obra. Uma mão lava a outra, certo? Por isso, teoria do empregador único. Ele vai trabalhar em mais de uma empresa do grupo por força de um contrato só. Porque, na verdade, o que se analisa aqui, a visão que se tem é que o grupo é que é o empregador. O grupo é um empregador só, um empregador único.
E solidariedade dual é por conta dessas duas facetas da solidariedade. Solidariedade tanto ativa como passiva. Por isso, solidariedade dual. E esta condição de que o trabalhador, o empregado de uma empresa do grupo, trabalha nas outras empresas por força de um único contrato, está consagrada na súmula 129 do TST. Súmula 129, TST. Contrato de trabalho, grupo econômico. Opa, aqui. A prestação de serviços a mais de uma empresa do mesmo grupo econômico durante a mesma jornada de trabalho não caracteriza a coexistência de mais de um contrato de trabalho, salvo ajuste em contrato. Se combinarem diferente, ok. Mas só o fato de eu trabalhar em mais de uma empresa de um mesmo grupo não faz surgir, não faz coexistirem dois contratos de trabalho, mas apenas um. Teoria do empregador único. E aqui, até lembrando o que já foi dito anteriormente, com base na definição, grupo econômico pode ser vertical, por subordinação, quando existe uma empresa mãe, A, e B, C e D aqui sendo coordenados e administradas pela empresa mãe, ou ainda horizontal, ou por coordenação, em que A, B, C e D se juntam, né, se coordenam numa linha horizontal, sem que uma das empresas assuma essa direção do grupo. Eu dizia isso aqui na minha aula, antes da mudança do parágrafo 2º, citando jurisprudência. Agora, nós apresentamos os dois tipos de grupo, ressaltando a sua previsão e o seu reconhecimento na própria lei, na nova redação do parágrafo 2º do artigo 2º. E, com isso, nós acabamos de ver grupo econômico. Vamos falar de sucessão. Deixa eu ver só se eu vou interromper a nossa aula. Eu acho que sim, pessoal. Eu acho que eu vou dar uma interrompida para já lançar esse vídeo e depois do nosso encontro ao vivo, eu volto para falar, para gravar a sucessão de empregadores. E depois ainda tenho que falar dos requisitos e de casos específicos, e ainda é verdade, não vai dar tempo de falar tudo, eu prefiro já colocar essa parte então. Então, fim da primeira parte da nossa aula, com a análise dos requisitos de empregador, grupo econômico, e voltamos então no próximo vídeo para falar de sucessão. Ok? Combinado? Até daqui a pouco. Um tchauzinho em tela cheia. Beijo para vocês. Até daqui a pouco.